Povo de Deus, paz seja convosco. Louvado seja Deus por mais esta manhã. Temos a oportunidade de louvar e bendizer o nome do Senhor. Faremos já a leitura da palavra, né? Ainda teremos a celebração da ceia. Pedir à mídia que projete para nós um texto na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. E eu quero ler com vocês esse texto maravilhoso, que 1 João capítulo 2, vamos ler os versos, a partir do versículo 4, e rapidamente pensando no tema que nós teremos agora na sequência, não é? Que é poder para viver a plenitude. Já falamos várias vezes sobre a questão da plenitude, e nós precisamos de uma fonte, de um poder para vivenciá-la, para desfrutá-la. Então é sobre isso que eu quero rapidamente falar com vocês. Está na tela: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aí o verso seguinte, verso 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aí o verso, para a gente fechar: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quem está nele? Quem aí está nele? E como é que você sabe que está nele? Como é que você sabe que está nele? Se estiver andando como ele andou. Amém. Pode tomar assento. Deus abençoe os irmãos e as irmãs que vieram nesta manhã adorar e bendizer o nome do Senhor. Também gratidão ao pastor Oséias Viana, nosso amado pastor, pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Obrigado, pastor. Deus lhe abençoe. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos chegando ao final deste ano, e no início Deus deu ao pastor Oséias Viana uma orientação. A orientação foi: esse ano de 2024 para nós seria e ainda está sendo o ano para a gente ser cheio da plenitude, não é? Então é o ano da plenitude. Nessa proposta de plenitude, houve um desmembramento de alguns temas principais. Então nós estamos aí construindo, desde o início do ano, uma proposta para a gente viver a plenitude. Então já falamos sobre plenitude na palavra, sobre plenitude na gratidão, no mês de celebração de mais um ano de existência da De Família. Falamos sobre plenitude na família, falamos sobre plenitude nas finanças. Recentemente trabalhamos aí plenitude nas disciplinas espirituais, e tudo isso foi muito bem pensado, porque a intenção da liderança da igreja é trabalhar as principais áreas da vida da igreja enquanto comunidade de fé. Então nós pegamos os pontos principais e todos foram trabalhados, de maneira que, se você voltar nas redes sociais da igreja, vai encontrar essas pregações, e todas elas terminam se tornando para nós aí uma espécie de curso de discipulado, não é? Então preste muita atenção em tudo que foi ministrado nesta igreja nessas pregações, sendo diversas áreas da vida terminaram ali nessas pregações sendo trabalhadas. E hoje, já encerrando então, eu creio que essa participação do último mês aí, pensando em poder para viver a plenitude, eu estava pensando, meu Deus, o que a gente precisa de fato para desfrutar daquilo que o Senhor tem projetado para nós. E aí eu fui convencido, e eu creio que por esta orientação do Espírito Santo, que tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi apresentado, só vai fazer mesmo diferença se nós tomarmos uma decisão radical na nossa vida. E qual é a decisão radical? A decisão de andar como ele andou. Porque nós podemos ter êxito em todas as áreas que foram apresentadas. Podemos ter cura, podemos ter prosperidade, podemos avançar em uma ou outra disciplina espiritual, mas no final das contas, Jesus vai olhar para nós e Ele quer saber o quanto que nós já mudamos, o quanto que nós já fomos transformados, o quanto que nós estamos nos parecendo com Ele.
A questão não é medir a nossa vida a partir dos critérios de avaliação desse mundo. Não. João está dizendo que há uma maneira de você saber se você está estagnado espiritualmente ou se você está crescendo. Há uma maneira fiel para você analisar se nesta reta final de ano você já melhorou, se você já avançou ou se permanece estagnado ainda na mesma área. E o que João está dizendo aqui para nós é que tem um jeito. E qual é o jeito? É saber se você tem procurado andar como ele andou. Então, rapidamente eu quero dizer aqui que a primeira questão que nós temos que levar a sério para desfrutar dessa plenitude que Deus tem para nós é ter uma compreensão profunda da salvação. Gente, olha, tem igreja hoje para todo tipo e gosto, mas nós precisamos de igrejas que ainda tratem a salvação da maneira bíblica, da maneira correta, porque quando você pega a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver que salvação é ali um tema predominante. Se não é verdade, então o que nós faríamos com esses textos aqui? Por exemplo, segundo Timóteo 3,15, Paulo vai dizer que a Bíblia é o manual que torna o cristão sábio para a salvação. Está lá na tela, bem no meio ali, que podem fazer-te sábio para quê? Sábio para quê? Sábio para se projetar, para se destacar, para ser a celebridade, para ser o ícone, sabe? Ter êxito nisso, naquilo. Não. A Bíblia é um manual para te fazer sábio, para te fazer inteligente, para o propósito maior. E o propósito maior é a salvação. Nós encontramos Paulo de novo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, e ali ele vai dizer que o Evangelho é as boas novas da vossa salvação. Então, quando eu penso em salvação, não é apenas pensando nos outros. Ele vai dizer ali, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Há um interesse prioritário de Deus nesta plenitude para nós. E qual é a plenitude maior que Deus deseja? É que nós sejamos salvos, é que nós estejamos garantidos, e se a trombeta soar, nós estejamos preparados para subir ao céu, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Salvação é um tema tão importante para Deus, que o próprio nome Jesus significa Deus é salvação ou Deus o Salvador. Então Deus tem uma prioridade e a prioridade é a salvação. Segundo Pedro 3,18, Pedro vai dizer que Jesus é o nosso Senhor, mas vai também dizer que Ele é o nosso Salvador. Nós temos ali uma junção de salvação e também de senhorio. João vai dizer na primeira epístola, capítulo 4, versículo 14, que Deus enviou o Filho como Salvador do mundo. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então, às vezes a gente olha para essa agenda de Deus que foi estabelecida desde a eternidade, e Deus nunca teve dúvida quando chegar a hora de enviar o Messias, de enviar o Redentor, ele será enviado como Salvador, porque a missio Dei, a missão de Deus é resgatar a criação do poder do pecado e no final de todas as coisas restabelecer a ordem onde a paz, a alegria e a plenitude que dele emana seja desfrutada por todos aqueles que são fiéis. Aleluia! Ele é o Salvador. É interessante que em Lucas 19:10, Jesus ele vai dizer também a respeito da sua missão, porque o Filho do Homem veio fazer o quê? Não veio para fazer nós felizes, não. Veio para massagear nosso ego,
veio para dizer que o mundo não teria graça sem nós, como diz o Brizotti. Não, ele veio para buscar, porque todos nós estávamos perdidos, desgarradas como ovelhas que não tenha o pastor, não é? Aí Deus enviou o seu Filho, e Jesus diz que ele veio buscar. Se há alguém perdido, ele busca, ele te enxerga, e ainda que uma só tenha se perdido, ele deixa 99 e ele vai atrás. A missão dele é buscar, mas não apenas buscar, é buscar e salvar, porque salvação é a plenitude que Deus tem para nós. Quantos salvos aqui nesta manhã podem adorar e bendizer o nome dele? Então, evangelho tem a ver com salvação. E preguei recentemente aqui num culto à noite, falando que a salvação é algo para a gente desenvolver. Agora, vamos pensar assim: estamos salvos, graças a Deus. O que a gente faz a partir daí? Citei aqui numa pregação anterior o Dr. Mufá, dizendo que após a entrega da vida de muitas pessoas a Deus, ao invés de uma explosão, um dinamismo, uma garra, uma alegria, uma celebração, uma constância no serviço para Deus, o que a gente encontra é uma inércia crônica. É porque nós nos tornamos salvos e achamos que a nossa relação com Deus, o nosso propósito no reino se encerra após a salvação. E não é verdade. Depois de ser salvo, você tem que ser aperfeiçoado nele, e tem que medir se você está andando como ele andou. É um desafio absurdo, porque o Satanás, o bicanca, o bicho ruim, ele sabe onde é que está o nosso tendão de Aquiles. Ele sabe onde é que está a nossa área de vulnerabilidade. Se você tem um temperamento um pouco mais descontrolado, é ali que ele vai. Não é isso? Se alguém tem uma propensão, uma inclinação para uma outra área, é ali que ele vai trabalhar. E quando é, meu Deus, que eu sei que eu estou mudando, melhorando, é quando eu percebo que pelo menos estou lutando para andar como ele andou. Agora, o andar como ele andou não tem a ver apenas com salvação, tem a ver com senhorio. E talvez aqui nós tenhamos o grande desafio da nossa jornada. Kate Phillips, num livro sobre discipulado, escreve: Cristo não pode ser o Senhor da minha vida se eu for o Senhor dela. Se tem uma coisa que o Senhor não aceita, é seguidor do coração dividido. Não aceita. Ele não aceita o segundo lugar. Ele não aceita ser o segundo. Ele quer a prioridade. Ele quer ser o primeiro. Ele quer a prioridade. Ele quer ser o primeiro. Então, se você quer continuar governando a tua própria vida, não há espaço para ele. E Juan Carlos Ortiz, ao combater esse evangelho centrado no homem que predomina em muitas igrejas hoje, ele diz que no reino do Filho não faremos aquilo que quisermos. Ele diz: ele é o rei, é ele quem governa. Você quer plenitude para a tua vida? Quer plenitude para a vida? Então se submeta, abrace a cruz todo dia, morra todo dia, até que ele seja forjado em você. Aí daqui a pouco você começa a andar como ele andou. E essa ideia do discipulado mais focada no senhorio é algo tão extraordinário. O escritor, teólogo, pastor Thomas Watson falou que as pessoas que não têm Cristo como rei para reinar sobre elas, jamais terão seu sangue para salvá-las. Olha, às vezes a gente quer o Cristo
Salvador, aquele Cristo que perdoa, aquele Cristo que nos projeta para a vida, aquele Cristo que torna a nossa caminhada mais exitosa, mais triunfante. Mas há um aspecto da cristologia que muitos não querem o Senhor, porque quando Ele se torna Senhor, meu Deus, Ele não vai dar moleza para nós, gente. Ele vai nos confrontar nas nossas áreas de vulnerabilidade, onde você está errado. Ele não vai massagear o nosso ego, gente. Ele não vai tratar o errado como certo, nem o certo como errado. A Bíblia diz que Ele veio a nós, veio pelo Pai enviado em graça e em verdade. Há um equilíbrio de graça, porque se fosse só verdade, ninguém se salvaria. Mas junto com a verdade, Ele veio também em graça. E às vezes eu olho aquele grupo que Ele escolheu e fico pensando, será que Ele escolheu certo? Bom, aí eu penso no Zé Roberto, né? Se chamou Zé Roberto, então Ele deve saber o que Ele está fazendo. E só Ele é capaz de enxergar aquilo que nem nós mesmos conseguimos enxergar. Que eu estou dizendo para vocês, estamos na reta final da plenitude, e a plenitude depende da nossa sujeição ao senhorio dele. Não é apenas querer se salvar para escapar do inferno ou da condenação, é desejar Deus por aquilo que Ele é, e Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Hoje, por exemplo, é um culto de Santa Ceia, e o Senhor sabe por onde nós trilhamos os últimos 30 dias. E uma vez, numa ceia, eu fiz aqui uma leitura falando de Geazi, quando ele volta do encontro com Naamã, e Eliseu pergunta a ele, de onde vem Geazi? Não é? Eu fico com esse negócio na mente. Todo culto de ceia que tem aqui, a sensação que eu tenho é que o Cordeiro de Deus se posiciona quando a ceia está sendo servida, e Ele vai adiante da equipe diaconal, perguntando a cada um que vai tomar a ceia, de onde você vem, de onde você vem, por onde você tem andado, por onde você tem andado, o que você tem pensado, o que você tem desejado, o que você tem buscado, por onde é que seus pés estão trilhando. Porque do contrário, se a gente não souber os caminhos estranhos da vida, por onde nós temos passado, não vamos compreender o que é a ceia. Não entendendo a importância da ceia, a gente come e bebe para a nossa própria condenação, porque falta a capacidade de discernir o corpo do Senhor. Incline sua cabeça por um segundo ou alguns segundos e responda ao Senhor: de onde você vem? De onde você vem? Por onde os seus pés passaram? Por onde os seus pensamentos divagaram? Quais vontades invadiram a sua alma desde o nosso último encontro? Por onde você tem andado? O que você tem feito e o que pretende fazer ao sair daqui desta reunião? Porque se você quer plenitude, então ande como Ele andou, ande como Ele andou. Aleluia, aleluia. Além de salvação, amada igreja, aqui comigo agora, além da salvação, o Senhor quer destronar todos os deuses que vão tomando conta do nosso coração. Já estou aqui concluindo, tá bom? Ele quer destronar todos os deuses que vão se instalando no nosso coração. E pasmem, eles são muitos. Às vezes é o dinheiro, às vezes é o diploma, às vezes é a estabilidade em uma outra área, às vezes é a própria família. Nós vamos colocando tantos ídolos no lugar onde só há um rei para reinar. E eu me lembro de um texto de Isaías, quando ele diz: Senhor,
Tu és o nosso Deus, mas outros senhores têm governado sobre nós. Ei, o que é que está te impedindo de andar como ele andou? O que é que está te travando? O que é que está te segurando? Pastor, eu até vou à igreja, eu até participo dos cultos. Não basta. Ele quer mais, quer mais, quer mais. Você não anseia pela plenitude? Não quer uma vida espiritual diferente? Não quer deixar de ser um mero assistidor de culto, um mero turista do sagrado, para se tornar um verdadeiro discípulo? Então, ele precisa assumir o controle da sua vida. Oswald Chambers declarou que o melhor critério para medir uma vida espiritual não são os êxtases, mas a obediência. Não são os êxtases. Ontem no batismo eu dei uma palavra e falei aos nossos novos irmãos e irmãs que desceram as águas, que o caminhar com Deus tem alegria, mas mais importante do que a alegria é criar raiz na palavra de Deus. É uma decisão que a gente tem de caminhar com Deus, e é por isso que a obediência é mais importante do que os êxtases. Para a gente terminar, eu quero orar com a igreja, com a autorização do pastor Oséias, apenas orar para que essa palavra ela penetre no seu coração, para que essa palavra derrube qualquer tipo, de senhorio alheio ao propósito de Deus que tem batido aí. E meus irmãos, minhas irmãs, pensem, todos nós travamos batalhas difíceis na nossa caminhada. Um tem dificuldade em uma área, outro tem dificuldade em outra. Agora o que a gente não pode é alimentar as pulsões pecaminosas da nossa alma. Chega um momento que a gente tem que se render, tem que chegar para ele e dizer: Deus, Jesus, desse jeito não dá. Eu quero algo novo, eu quero algo diferente, eu quero caminhar como o Senhor caminhou. Quando alguém olhar para a minha vida, perceba que há alguma transformação. Uma palavra que o pastor Barbosa ministrou ontem na oração dos homens é que o Senhor nos libertou do império das trevas para nos transformar nos faróis, nos luzeiros do reino de Deus no meio de toda essa escuridão. Você pode levantar-se, por favor, e uma rápida oração. Uma rápida oração. Nós ainda temos a celebração da ceia. Feche os teus olhos, se você puder, e fale com Deus. Fale com Deus. Pai eterno, aqui está de novo a sua igreja, na sua presença, para participar da penúltima ceia do ano. E o Senhor nos convidou para uma vida de plenitude em 2024. E essa plenitude, ela está inegavelmente condicionada, oh Deus, a nossa submissão a Jesus. Porque a plenitude é dele, a graça sobre graça é dele. E para a gente receber essa plenitude, a gente tem que estar nele. E quando a gente está nele, a gente anda como ele andou. Eu não sei, Deus, quais são as sombras, as escuridões contra as quais o meu irmão, a minha irmã tem lutado. Eu sei aquelas contra, ó Deus, que eu preciso lutar, que eu preciso enfrentar e que eu preciso vencer. E esse mês, a proposta é poder para viver a plenitude. Porque nós, de nós mesmos, Senhor, de nós mesmos, nós não conseguimos. É por isso que nós jogamos a toalha aqui nesta manhã, diante do seu altar. Nós nos inclinamos diante da tua soberania. Nós nos inclinamos diante do teu altar. Nós nos curvamos diante da tua grandeza. E pedimos: Jesus, 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 domina nossa mente, domina nosso pensamento, domina nosso coração, domina nossa vontade. Porque se o Senhor fizer isso, nós andaremos como o Senhor andou.
e viveremos a plenitude que o Senhor tem para nós. Sê conosco, Senhor, e nos ajude, nos dê o poder para viver em plenitude. É a nossa oração e gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Oséias. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, adorando ao Senhor pela vida do pastor José Roberto. Muito obrigado pela maravilhosa palavra, e recebemos com alegria em nossos corações.